Boa tarde, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Respeitosamente, nós adentramos ao seu lar com mais esta programação de fé para vencer, na confiança que este programa será uma bênção para a sua vida, na sua casa, para a sua família. E assim todos que estão sintonizados nesta hora, através das ondas amigas da Rádio Esperança FM, aqui no comando, na sonoplastia, nosso amado irmão Otoniel. Que Deus possa vos abençoar. É um momento de gratidão quando nós podemos chegar até aqui e poder levar esta mensagem tão maravilhosa que está precursando a segunda vinda de Cristo, que é o alarido de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. É um êxodo, uma saída para congregar-se na palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias na terra. No entanto, nós cremos que há um arrebatamento tão certo como nós estamos aqui, pois assim Jesus o prometeu. E por isso nós queremos agradecer a Deus por tudo isso. Sabemos que, como disse Jeremias em Lamentações, no capítulo 23, verso 3, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Queremos neste momento enviar nossas saudações a todos os nossos preciosos irmãos, ouvintes, que estão na escuta desta programação. Nossos irmãos aí na Vicente Fialho, no Recanto Fialho, também aí na Vila Vitória, no Parque Vitória, no São Raimundo, no São Cristóvão. Também nosso amado irmão Antônio, que está na escuta desta programação lá na cidade de Pedreiras, irmão John, irmã Fabiana, aí em Poço Bonito, aí com certeza ouvindo esta programação. Aos nossos amados irmãos, também em Santa Inês e em Santa Luzia do Paruá. Nós queremos avisar a todos que, se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira nós estaremos viajando para a cidade de Belém do Pará. Nossa saída será, se Deus nos permitir, às 3 da manhã, para participarmos de uma confraternização do encontro de obreiros na cidade de Belém do Pará. Portanto, de já agradecemos, como também pedimos a oração de todos para que possamos fazer uma viagem abençoada. Ouçamos este belo hino. Ana Luzia, prosseguirei. Nós estamos prosseguindo nesta caminhada da qual o Senhor tem nos provido para que nós possamos caminhar. O caminho é estreito, é apertado, mas temos a absoluta certeza que estamos no caminho certo. E o Deus que começou a boa obra, Filipenses 1:6, há de aperfeiçoar até aquele grande dia. Ouçamos, portanto, este belo hino. A solidão aproximar, prosseguirei. O inimigo vier me afrontar, não temerei. Se a enfermidade entrar no meu lar, ou a morte quiser me assombrar, e para longe os amigos se forem, em ti confiarei. Soprar, querendo minha fé abalar, o Senhor me dá graça e forças para prosseguir.
provações. Tua palavra, escudo é para mim. Se houver flores ao meu redor, prosseguirei. E a bonança voltar a reinar, o louvarei. Mas se a dor insistir em ficar e no rosto a lágrima rolar, não temerei mal algum, porque tu comigo estarás. Bem forte soprar, querendo minha fé abalar, o Senhor me dá graça e forças para prosseguir. Prosseguirei, Senhor, na bonança ou no temporal. Sei que ao meu lado estarás até o fim. Prosseguirei, ó Deus, em meio às provações. Tua palavra, escudo é para mim. Prosseguirei, ó Deus, em meio às provações. Tua palavra, escudo é para mim. Tua palavra, escudo é para mim. Prosseguirei. Nós estamos prosseguindo, na confiança que o Senhor Jesus há de nos abençoar cada vez mais, para que nós possamos trilhar esse caminho estreito, apertado, mas sem nenhuma dúvida é o caminho escolhido por Deus. Não foi nós que escolhemos para andar nesse caminho. E estamos aqui também já com nosso amado irmão Garcia, e também nos ajuda nesta programação de Fé para Vencer, e com a sua participação nós queremos enviar também, agora nós queremos parabenizar a irmã Elisa Rabi, que está completando mais um ano de vida, filha do casal Gessé e a irmã Sara. Que Deus possa abençoar essa criança, que ela possa continuar crescendo, desenvolvendo no caminho do Senhor. A melhor coisa que há é quando você ensina seu filho a palavra de Deus, ensina os preceitos das Escrituras. Salomão disse: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. Portanto, que Deus abençoe a irmã Elisa. Irmão Garcia, Deus abençoe, como tem passado, e agora está à sua disposição também o microfone da Rádio Esperança. Glória a Deus. Boa tarde, pastor Gisel, o nosso amado irmão também, o Daniel, que está nos auxiliando aqui nessa tarde. E também um privilégio para nós voltarmos aqui nessa rádio amiga, que tem cedido esse espaço para nós divulgarmos a palavra de Deus. E nós queremos desde já também agradecer a audiência, né? A vossa audiência, você que está aí do outro lado sintonizado. Você é um dos motivos para nós estarmos aqui. Não teríamos nenhum sentido estar aqui se não houvesse você aí do outro lado, que às vezes manda mensagens para os nossos telefones, testificando das bênçãos que Deus tem
feito na vida de cada um de vocês. Então, para nós é gratificante isso, saber que estamos fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Foi o próprio Jesus que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então eu creio que você que está do outro lado é porque você tem um desejo em sua alma de ser salvo, é porque você crê na palavra de Deus e está esperançoso pela segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma tarde maravilhosa que o Senhor nos concede para estarmos aqui em companheirismo e podemos meditar na palavra de Deus. Quero desde já também parabenizar a irmã Elisa Raab, né? Deus abençoe a Elisa Raab, Deus abençoe também o casal, o Gessé e a irmã Sara. E a todos quantos estão aniversariando na tarde de hoje, no dia de hoje, que Deus os abençoe. Alguns não notificam, mas que Deus possa estar nos abençoando. Nós somos dependentes do Senhor e estamos aqui por causa das suas misericórdias. Diz que as muitas misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu queria só ler aqui uma escritura, né? Tão apropriada para hoje, né, pastor? Hoje é dia de culto de ceia. Nós ali no Tabernáculos vamos cercar a mesa do Senhor e ceiar como preceitua a palavra de Deus, com vinho puro, pão asmo, com lava-pés, do jeito que a Bíblia Sagrada nos manda. Então, se você ainda não viu uma ceia genuinamente bíblica, desde já está estendido o convite a você para participar. Você vai lá e vai observar, tá entendendo? E de acordo com a sua observação, você vai ver se tem sentido, se é realmente como está nas escrituras ou não. Você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. Então, hoje é um culto de ceia no Tabernáculo e desde já você é o convidado todo especial para estar ali conosco. Eu gostaria de ler uma escritura bastante familiar que está em Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Depois eu continuo lendo isso aqui. Pai bendito e soberano, nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa, por mais esse dia. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos nossos preciosos ouvintes. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela paz. Ó Deus, tu tens sido tão bondoso para conosco, por isso nós estamos aqui nessa tarde te agradecendo. Ajuda-nos que estamos aqui, Pai, para transmitir a tua palavra, que o Senhor nos dê unção, nos dê inspiração, que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos para que eles possam receber a palavra de Deus de bom grado. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos todas essas bênçãos e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui com essa palavra tão linda. O profeta Isaías, todos nós sabemos, foi um profeta messiânico, né, que escreveu tantas coisas a respeito da vinda do Messias. Por exemplo, em Isaías 7, versículo 14, ele diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, será o seu nome Emanuel. Então ele falou tantas coisas também, no próprio Isaías também, em Isaías 9, a partir do versículo 6, tá entendendo? Porque um filho vos nasceu, o menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E aí ele vai dizer as características dele, que ele seria conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, todas essas características. E aqui ele descreve esse quadro aqui, que diz que ele era como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E ele descreve mais no versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso aqui não precisa, irmão, você que me ouve, nenhuma interpretação, não. Do jeito que está aqui, aquilo era o quadro que o profeta descreveu, aquilo foi o quadro que aconteceu.
Às vezes a gente lê nos evangelhos que multidões acompanhavam o Senhor Jesus Cristo para onde ele ia. E você diz, olha, mas era muita gente, que de fato era muita gente. Agora, o que aquelas pessoas realmente estavam interessadas? Se você for olhar as escrituras, o próprio Jesus disse, olha, as raposas, né, as aves têm os ninhos, né? A raposa tem os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e muitas das pessoas que seguiam a Jesus estavam interessadas em alguma coisa. Agora, no que era? Naquilo que ele estava expondo na sua palavra? Não, porque se fosse, eles teriam ficado e teriam permanecido até no Pentecostes. Mas nós vimos que não era. Eles estavam interessados em pães, na multiplicação de pães, estavam interessados na cura divina. Nós temos um relato de quando Jesus curou de uma só vez 10 leprosos. E por ali você baseia que apenas um voltou para agradecer. Você pode imaginar, de 10, apenas um voltou para agradecer. Eles não estavam interessados no que Jesus ensinava, estavam interessados nos benefícios, na cura divina, na multiplicação do pão, na prosperidade. Aí você olha para esses quadros e você olha para os nossos dias. Verifica se não é o mesmo quadro. As pessoas não estão interessadas em seguir o que Jesus diz, eles estão interessados nos benefícios que Jesus proporciona. Hoje nós temos visto o evangelho da prosperidade e ele tem prosperado. O evangelho da prosperidade, é verdade que ele tem prosperado. Você vê as grandes catedrais, os grandes movimentos, porque as pessoas estão ali interessadas em ser prósperas. Elas querem uma casa do ano, um carro do ano, querem a casa do condomínio fechado, querem uma poupança gorda, querem um bom salário, os benefícios. Mas foi Jesus que disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, vem o carro, vem a saúde, vem a prosperidade, vem a casa, vem um bom emprego, vem tudo, mas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Mas a Bíblia relata que ele era um ser desprezível. As pessoas não queriam. Você vê que os religiosos daqueles dias, pastor Gisel, eles iam ao encontro de Jesus, mas para que eles iam? Para criticar, para ver algum defeito, para ver alguma coisa errada, para pegar ele em algum ponto, para que pudessem criticar, para que pudessem dizer que ele não era realmente aquilo, que ele não era o Messias, fazer com que as pessoas desacreditassem no ministério de Jesus Cristo. Era para isso que eles se aproximavam, era para criticar. Mas ali se aproximava às vezes uma prostituta, se aproximava um leproso, se aproximava um Zaqueu, um defraudador, se aproximava pessoas que a sociedade não queria nada com eles, e aquelas pessoas absorviam e eram abençoadas. Mas os religiosos não, estavam ali com os dentes rangendo, porque eles não queriam, porque aquele ministério era um ministério de abençoar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de ressuscitar os mortos, de curar os leprosos, coisa que eles não conseguiam fazer. Esta mensagem é uma mensagem restauradora, é uma mensagem que dá àquele vil pecador uma nova oportunidade de transformar a sua vida. Às vezes aquele cidadão, na terça-feira mesmo, nós estávamos ali no terminal pregando, e nós tivemos testemunho do irmão Ribamar testificando de como era a sua vida na sarjeta, e que o que Deus fez por aquele homem. Hoje ele é um homem que tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de testificar das coisas que Deus fez por ele. Então é esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós cremos, que é capaz de mudar a vida das pessoas. Mas o profeta Isaías estava descrevendo esse quadro de como ele era rejeitado. E diz: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia, né? Glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava
pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aí você pode olhar esse quadro ali, ele perante as autoridades, perante Pilatos, né? Que Pilatos dizia: olha, todos esses aí testificam contra ti, por que tu não te defende? Por que tu não diz alguma coisa? Mas era só olhar para as escrituras e ver que ali estava se cumprindo aquilo que Isaías estava falando, que como uma ovelha muda, ele era o Cordeiro de Deus, ele tinha que ser sacrificado por nós em prol dos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos uma chance, porque nós não havia nenhuma chance para nós. Mas o justo morreu pelos injustos. Você pode imaginar isso, meu precioso irmão? Você pode imaginar esse quadro? Aquele que não tinha nenhum pecado morrer pelos pecadores. O profeta William Branham disse: qualquer um poderia fazer uma coisa pelo homem justo, mas por um pecador miserável? Não, mas ele sendo o próprio Deus, Paulo descreve isso com propriedade, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Olha só a sua humilhação. Veio através de um nascimento simples, humilde. Quanta humildade, pastor Gisiel, falta às pessoas hoje, né? Quanta humildade. Mas ele é o nosso exemplo, ele foi o nosso exemplo, e nós devemos ser humildes como ele foi. Há um grande ditado popular que diz que ninguém é tão pobre que não possa dar, e também ninguém é tão rico que não possa receber. A gente às vezes leva esse evangelho, prega para as pessoas, e às vezes é pessoas que já faz parte de alguma igreja, de alguma denominação, já frequenta alguma igreja, e diz: não, você vai pregar para aquele que está lá na sarjeta, está lá no lamaçal de pecado, porque eu já sou crente. Falta humildade. Você vê que Apolo foi humilde, né? Diz que Priscila e Áquila ali ouviram o sermão, prestaram atenção no sermão, e depois levaram ele no particular e lhe ensinaram mais pontualmente o caminho do Senhor. Apolo poderia muito bem dizer: eu já sou pregador, eu já sou pastor, eu já sou crente, eu já tenho um sermão eloquente, eu já prego para multidões, eu tenho poder para convencer as pessoas, que realmente a Bíblia diz que ele era um cara poderoso nas escrituras, tinha poder para convencer as pessoas. Mas ele não, ele foi humilde, recebeu a palavra de Deus de bom grado. Quanta humildade falta para muitas pessoas, né? Eu sei que você que está do outro lado, já veja uma pessoa que frequenta a igreja. Nós não estamos aqui te condenando por isso não, meu precioso irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por você já estar indo a uma igreja. Mas você deve avançar, não é só ficar na igreja, você deve agora avançar para o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não disse nenhuma condenação há para aqueles que estão na igreja, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi até a igreja? Foi, louvado seja Deus. Agora avance para Cristo. Tira os seus olhos do líder, tira os seus olhos da liderança, olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu sei que é necessário, pastores, eu sei que é necessário liderança, e nós devemos obedecer às vossas lideranças, mas se essa liderança está te levando para o caminho errado, está tirando o seu foco de Jesus Cristo, fuja disso mais rapidamente. O nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não esteja só simplesmente conformado, aí dizer: olha, eu já tenho o meu nome escrito no livro da igreja. Não, lute. Lute para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Lute por isso, meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Então Isaías estava descrevendo esse quadro. As pessoas não queriam se aproximar de Jesus, não queriam ter companhia. Você vê o quadro de quando Simão convidou Jesus para estar na casa dele naquele banquete. Ele ficou lá sujo num canto, os pés todos empoeirados, fedido.
da longa caminhada, cheio de suor, as suas roupas, quem sabe, ali com cheiro desagradável de suor, e ele sentado ali, renegado para um canto. E aquela mulher se lança aos pés de Jesus, a Bíblia declara ela como uma mulher pecadora. E Simão vem e diz: olha, ele não sabe quem é que está aos seus pés, este homem não é profeta coisa nenhuma, porque se fosse profeta ele saberia quem e qual é a mulher que está nos seus pés. Aleluia. Aí Jesus chama Simão no particular, isso aqui é que alegra minha alma. Chama Simão, olha, porque quem tem vergonha, irmão Otaniel, não faz vergonha a outra pessoa, né? Jesus chama aquele Simão no particular. Simão, uma coisa eu tenho a te dizer, é exatamente isso que nós estamos aqui nessa tarde, é uma coisa nós temos a te dizer. E Jesus vai lá e conta uma parábola para ele, conta uma história, que havia um credor que tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro, o outro devia só apenas 50 dinheiro. E ele disse: ambos, os devedores não tinham que pagar, e aquele credor perdoou a ambos. E disse: Simão, qual deles o amará mais? E Simão disse: olha, eu tenho para mim, Senhor, que é aquele a quem mais foi perdoado. Disse: olha, tu tá olhando esta mulher aqui? Desde quando eu entrei na tua casa, ela não tem cessado de chorar aos meus pés, e com as suas lágrimas ela molha os seus pés, e ela limpa os seus pés e meus pés, e depois enxuga com os seus longos cabelos, e depois unge com esse unguento, com esse óleo precioso aqui, com esse perfume, e beija os meus pés. Eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os meus pés. Eu vim aqui, tu não me deste ósculo santo de boas-vindas, tu não me ungiste a minha cabeça, mas esta, desde quando eu entrei aqui, não tem cessado de fazer isto. O profeta William Branham disse que ele era um homem indigno, era um homem mais indigno na cidade, ninguém queria ter companheirismo com ele. É tanto que domingo passado nós falamos aqui que as pessoas sabiam que ele era da parte de Deus, mas aquele homem chamado Nicodemo disse: não, eu sei disso, nós sabemos disso, mas se eu declarar isso publicamente, eu serei excomungado da sinagoga, porque eles já tinham tomado a decisão que qualquer um que confessasse que Jesus Cristo era o Messias era expulso da sinagoga. Ele disse: mas aquilo ardia dentro do coração. E ele disse: eu vou ter que, nem que seja à noite, irmão, não sei qual é o horário que você vai ter com Jesus Cristo, mas faça alguma coisa, vá ter com ele, seja pela calada da madrugada, mas tenha com ele, dobre-se os seus pés diante dele. É mais tarde do que aquilo que nós estamos imaginando. Você está vendo tudo que está acontecendo. O mundo está à beira de uma revolução, de uma terceira guerra mundial. Os nervos estão à flor da pele. É uma coisinha só para se tornar um barril de pólvora. Este mundo está como um carnegão, podre, a ponto de explodir. E você fica aí conformado com tudo isso que está acontecendo, dizer: não é assim mesmo, não é assim, meu irmão. Corra para os pés do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está apto a nos abençoar, Ele está apto a nos transformar, a nos dar uma segunda chance. Que Deus, através de Jesus Cristo, vos abençoe. Esta é a minha mensagem para esta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E os ombros tão cansados
Louvado seja o precioso nome do Senhor. Depois desta mensagem que nós temos ouvido aqui, trazida pelo nosso amado irmão Garcia, que é justamente o que a nossa alma mais deseja. E também este hino muito maravilhoso que foi cantado agora por Mara Lima. Realmente temos os nossos pés feridos. O soldado tem cicatriz de batalha. Mas tem uma coisa, algo especial nos espera, nos aguarda. Como disse Paulo no capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sofremos aqui na terra sem nenhuma dúvida. Todo cristão genuíno, ele tem cicatrizes de batalhas. Basta você olhar para a história da igreja e no livro dos mártires, ali conta como os cristãos genuínos, verdadeiros filhos de Deus, tiveram que enfrentar a fúria do inimigo através de um estratagema chamada Santa Inquisição, que os levou às fogueiras, às arenas, para serem destruídos pelos leões. Portanto, mesmo assim eles não desistiram, eles não retrocederam daquela caminhada. Eles partiram para a glória, eles foram martirizados, seus corpos, porém suas almas, que estavam redimidas pelo sangue, foram salvas. Que promessa gloriosa! E um dia nós iremos nos encontrar do outro lado da vida. Eu sempre digo, essa vida aqui é apenas um preâmbulo, é uma vida passageira. Neste livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 14, Paulo chega a dizer: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma cidade cujo construtor é Deus. Não se iluda com essas coisas aqui, que elas são passageiras. Agora mesmo ouvimos o irmão Garcia falando a respeito do que está acontecendo agora mesmo. Nós não somos ignorantes em relação ao cumprimento da Escritura. Jesus disse que haveria reino contra reino, nação contra nação, que haveria guerras, rumores de guerras, e nós estamos vendo isso acontecer. Agora mesmo, os países europeus que estão fazendo treinamentos em águas do Mar Negro, nós tomamos conhecimento da gravidade daquela situação. Quando aviões russos que deram tiro de advertência contra embarcações, navios ingleses, o qual poderia começar uma terceira guerra mundial, como disse o próprio presidente russo, falando em cadeia de televisão à sua nação e a outros países. Ele disse que poderia muito bem ter atacado aquele navio. Eu frisei isso no culto, numa reunião que tivemos ontem. Eu disse: olha, aquilo não foi simplesmente o presidente russo ou o presidente americano que impediu daquilo acontecer. Não, mas tudo está operando sobre o controle de Deus. Ninguém se engane. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo. Nada pode acontecer relacionado a esse fato que nós estamos citando aqui, de uma terceira guerra mundial, sem que a noiva de Cristo seja primeiro arrebatada. Então veja, meus amados ouvintes preciosos, o quanto está perto. Nós deveríamos correr o mais rápido possível para debaixo da proteção. E só existe proteção, só há um lugar de segurança aonde nós podemos nos refugiar, é no centro da vontade de Deus. E isto é estarmos
na palavra, edificado, alicerçado na palavra de Deus, como está escrito em São Mateus no capítulo 7, 24. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O demais cairá. Todos que não tiverem edificado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, não há como ficar de pé. Não pense que isso aqui está se referindo a um prédio de 20 andares ou 30 andares, ou até mesmo torres com quase 1 quilômetro de extensão, de altura, como os homens têm feito. Não, não é isso. Qualquer outro edifício, nós sabemos que um pequeno temor de terra pode muito bem abalar essa estrutura. Mas isso aqui está se referindo ao verdadeiro cristão que edifica a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Oh, meus amados irmãos, esta mensagem, ela veio para preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento. Então, vamos entrar enquanto há tempo. Não vamos ficar de fora. É um convite que Jesus tem feito para os seus verdadeiros filhos. Se você deseja entrar, este convite está pronto. Ele está simplesmente nos aguardando para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro. Jesus falou isso simplificando naquela parábola, quando ele mostrou ali em Mateus 22, a parábola do homem que fez aquela grande festa e convidou as pessoas para que entrassem para participar daquela grande ceia que nós sabemos que é as bodas do Cordeiro. E todos tinham que estar vestido da mesma forma. E essa veste que nós já temos falado aqui por outras vezes é o Espírito Santo, é a veste que Deus veste os seus verdadeiros filhos. Não importa que tipo de veste denominacional você tenha, você pode ter um diploma de teologia. Paulo também tinha isso. Paulo tinha os conhecimentos intelectuais que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, mas ele teve que deixar tudo aquilo para trás e vestir esta roupagem da humildade, esta roupa que é o Espírito Santo, para que ele pudesse tomar posse desta grande promessa, desta grande vitória. E assim são todos os verdadeiros filhos de Deus. Você precisa conhecer esta mensagem. Ela vai simplesmente impactar o teu coração. Se Pedro estivesse aqui hoje, este homem que nós conhecemos através da escritura de Atos capítulo 4, verso 13 e 14, que era um homem analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha um diploma de teologia, nunca tinha sentado em um banco de seminário, apenas era um pescador. Ele simplesmente era um pescador. Mas Jesus disse: vinde e eu vos farei pescadores de homem. E no dia do Pentecoste, Atos 2, 37 e 38, ele levantou-se no meio daquela grande multidão que estava compungida, diz a Bíblia. Eles compungiram-se em seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós sabemos que o dom do Espírito Santo é a vida eterna, e ele te dá isso gratuitamente, meu amigo. Não precisa você pagar, até porque não teríamos jamais condição de pagar. O preço foi tão alto que somente o sangue derramado na cruz é capaz de comprar um pecador e redimi-lo, lavar no sangue precioso. Isso ele está nos convidando agora. Oh, que maravilha, que momento esse que nós estamos vendo e também estamos vivendo. Oxalá que cada cristão nesta hora pensasse nisso e buscasse o Espírito Santo para que nós pudéssemos atravessar esses mares tempestuosos, essas ondas que estão vindo de todos os lados. Mas se nós nos mantermos firmes na palavra de Deus e buscarmos o Espírito Santo para que ele possa nos batizar, com certeza nós seremos mais do que vencedores. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo esses últimos momentos na história da humanidade.
Porém, nós temos que prosseguir, nós temos que continuar. Então, meus ouvintes, estamos fazendo a você hoje este convite, como o nosso amado irmão Garcia aqui frisou agora há pouco, sobre a ceia. Nós estaremos hoje ali no tabernáculo de adoração, ali no santuário, na rua 38, número 7, no Jardim São Cristóvão, quando nós cercaremos a mesa do Senhor para tomarmos a ceia nos moldes originais. Ceia com pão asmo, como está escrito em Lucas no capítulo 22, verso 7. Ali está: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava-se sacrificar a Páscoa. E Jesus chamou Pedro e João, dizendo: ide preparai a Páscoa para que comamos. E eles foram, diz a Bíblia, e eles encontraram um homem levando um cântaro em seu ombro, do jeito que Jesus havia predito. Eles encontraram. Não era normal um homem carregar um cântaro sobre os seus ombros. Geralmente as mulheres era que conduziam um cântaro sobre a sua cabeça, mas ali ia aquele homem levando aquele cântaro de água. Oh, meus amados ouvintes, aquilo Jesus predisse e aquilo aconteceu, e os seus discípulos o seguiram, aquele homem, e ele os levou até um cenáculo, diz a Bíblia, mobilado, e ali eles prepararam a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é comida e nem bebida. A ceia do Senhor não é um pão com fermento, tem que ser pão asmo, é assim que está escrito aqui. Como também não pode ser um quissuco feito com açúcar de uva, tem que ser o vinho puro, até porque nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 21, Paulo recomendando aos discípulos que quando eles se reunissem, eles não se embriagassem na mesa do Senhor, porque eles estavam fazendo aquilo, porque se você toma um vinho em excesso, você vai se embriagar. Mas nós tomamos como o símbolo do sangue do Senhor, como também comemos o pão como o símbolo do corpo do Senhor. Nós jamais acreditaremos nessa doutrina chamada a transubstanciação, que diz que quando você come o pão, ele se transforma em carne, e quando você bebe o vinho, ele se transforma em sangue. Não, não, de maneira nenhuma. Isso não é a Bíblia Sagrada. Nós tomamos como o símbolo. E eu creio que nesta hora tão maravilhosa que nós estamos vivendo, os últimos momentos, quando o quadro está se fechando, Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar os seus redimidos, aqueles pelos quais ele os tem revelado a sua palavra. Portanto, que Deus possa vos abençoar. Nós já estamos chegando ao final da nossa programação. Queremos que você participe dos nossos cultos todas as quartas, sexta e domingo. O nosso culto hoje começará justamente às 18 horas em ponto, quando estaremos ali cercando a mesa do Senhor, e você é o nosso convidado. Também acesse o site, no YouTube, A Voz do Entardecer, e você ali assistirá aos nossos cultos, tanto os cultos no tabernáculo, como também nossos cultos de rua, nossos cultos de pregações. E por falar nisso, irmão Garcia, na terça-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos novamente ali na integração do Jardim São Cristóvão com um culto de evangelização. Amém, glória a Deus. Nós já estamos chegando ao final dessa nossa programação e agradecendo a audiência dos nossos amados irmãos aí no Parque Vitória, irmão Nildo e família, irmão Ronaldo, também no Parque Vitória, as meninas lá da farmácia também estão acompanhando, a irmã Wanda, todos que estão acompanhando, a irmã Amélia, a irmã Sônia, que estivemos ontem na sua casa, que Deus abençoe a irmã Sônia e a sua família, o irmão Ivaldo também, certamente a gente passou ontem também conversando ali com ele, que também está na escuta do nosso programa, que Deus abençoe, irmão Ivaldo. E vamos encerrar aqui orando rapidinho, e depois o irmão soltará um hino aqui para fechar a nossa programação. Deus bendito e soberano, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade, Pai, que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos que estão à escuta dessa programação, que eles sejam ricamente abençoados, que corram o mais depressa possível para os pés do Senhor Jesus Cristo. Nos dê uma tarde maravilhosa, uma noite maravilhosa e cultos abençoados, que Deus possa estar te abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Ouviremos mais esse belo hino. Esse hino é sobre o campeão. O campeão tem que ter um troféu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Ouçamos este belo hino.
No próximo domingo nós nos encontraremos aqui, se Deus nos permitir, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em teu coração, nem amargura, nem pranto e nem depressão. Expulse em nome de Jesus todo o mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. É tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, o teu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas, chega o fim da jornada. De vitória cantar, mesmo com a fronte exausta, marcada de lutar. Não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé. Qual guerreiro fiel, vencedor, tem troféu, tem coroa no céu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tom